Tá, então a hora que eu acabei a primeira parte, eu lembrei de algumas coisas. Em abril, eu tava na fazenda onde meu marido trabalha, passeando com a neném. E lá nessa fazenda, a segunda OM trabalhava lá também, trabalha ainda. E ela me viu e do nada eu cheguei em casa, eu tinha recebido uma mensagem dela me pedindo perdão por tudo que ela tinha feito na minha vida, por ter se intrometido na minha vida e que ela não deveria ter feito isso e que ela se arrepende muito e que ela queria ter me pedido desculpas pessoalmente, mas ela não teve coragem e, e essas coisas assim, gente, quando eu vi a mensagem eu chorava tanto que parecia que era meu marido tava me pedindo perdão. E aí eu falei um monte pra ela, falei que eu sofri muito com ela, que eu grávida, quantas vezes eu abraçava minha barriga debaixo do chuveiro, pedindo pelo amor de Deus para que Deus acabasse com aquilo, porque eu não aguentava mais. Essa foi a OM que eu falei pra ela que ela ia se arrepender. Aí ela me falou que ela acreditou nas mentiras que ele disse e que ela deveria ter aberto os olhos antes, mas que já fazia um tempo que eles tinham terminado e que ela precisava muito me pedir perdão pra virar a página. E aquilo ali eu vi um mover de Deus grandiosamente na minha vida, porque ela é ateia. E eu nem tava pedindo pra Deus pra ela me pedir perdão. Vê lá, gente. Quem que diria uma OM vir me pedir perdão? E ela pediu, e ali eu vi que Deus estava muito comigo. Também outra coisa que eu esqueci de mencionar é que eu pedi pra voltar inúmeras vezes. Eu não passava mais de 2 meses sem pedir pra voltar. Ou através de carta, eu escrevia a carta pra ele, falando o quanto eu amava, o quanto eu estava arrependida por eu ter saído de casa, porque eu também demorei muito a me perdoar por eu ter saído de casa. Então, pelo fato de eu não conseguir me perdoar, eu me culpava muito e ficava pedindo perdão para ele o tempo inteiro. E uma vez eu vi um vídeo, eu acho que foi da Sol, ela falava que, gente, pediu perdão, acabou, tá bom, você não precisa ficar pedindo toda semana. Ele já entendeu, você já pediu perdão pra Deus, Deus já entendeu, bola pra frente. Agora toda vez que você vai falar com o cônjuge, você vai ficar pedindo perdão, aí que ele vai andar mesmo em cima de você. Isso fez muito sentido. E eu parei com esse negócio de ficar pedindo perdão o tempo inteiro e pedindo pra voltar. E eu parei. Então tá, voltando em junho. Quando foi em junho, eu cheguei no Brasil. E aqui eu tive a certeza de que eu não iria sair daqui sem ele, né? Eu não sei se eu falei isso na primeira parte, eu já esqueci. Mas, então, e aqui eu tive a certeza disso. Eu ainda não entendia muito bem, né, a diferença das vozes que eu escutava, se era a voz de Deus, se era a voz do inimigo me iludindo, mas enfim. E a minha cunhada sempre falava pra ele, porque minha cunhada, ela sempre foi muito do meu lado e ela sempre acreditou que um dia ele voltaria. Mas ela falava pra eu não criar expectativa de ser esse ano. E eu falava que eu não ia criar expectativa, mas que Deus estava falando comigo e eu acreditava que ia ser esse ano. Mas com aquele medo de criar expectativa, né? Então eu descansei totalmente, eu não falava com ele, a não ser ele falando comigo sobre a nossa filha ou sobre alguma conta que a gente tinha que pagar. E era só isso. E mesmo assim ele só falava com a mãe dele sobre a neném. Ele ligava pra mãe dele por vídeo pra falar com a neném. Comigo jamais. Então isso foi, os dias foram passando e eu começava, porque assim, gente, eu sempre fui muito FBI, eu sempre pesquisei muito a vida dele, a vida inteira eu fui assim. Só que eu não conseguia ter Instagram e não olhar. Então o que eu fazia era, a cada propósito que eu fazia, a cada campanha, eu tirava aquele tantos de dias da campanha e do propósito que eu fazia e saía das redes sociais, porque era o único jeito que eu tinha para não conseguir ver, porque era uma coisa mais forte do que eu, até pelo fato de ser sempre controladora, essas coisas. E mais ou menos nessa época que eu vim pro Brasil foi quando eu tava num grupo de restauração e eu conheci 3 meninas, que é a Alessandra, a Miriam e a Karina, e a gente montou um grupo de oração e a gente começou a orar todos os dias às 9 horas da noite. E assim a gente continua até hoje. A Lê já foi restaurada, eu também,
E eu creio que ainda esse ano Deus operará milagres, eu creio em nome de Jesus, se essa for da vontade dele, para as duas outras meninas. E elas foram uma chave, assim, de ouro na minha vida, porque às vezes eu achava que a minha pastora, ela me falava que Deus ia restaurar, que era para eu continuar, que era para eu não ver as circunstâncias, porque ela era pastora, né? E quando eu conheci as meninas, primeiro que eu vi uma restauração de perto na minha frente, eu vi que foi da Alessandra. E aí eu comecei e falei assim, nossa, realmente existe, não são só os testemunhos que a gente escuta. Eu conheci agora uma pessoa, tipo, eu não conhecia pessoalmente, mas a gente ali batalhando, eu vi o que aconteceu. E as meninas também, quando uma caía, a outra levantava. Então eu sempre falo que é muito importante ter uma parceira de oração, um grupo de oração. Não é só grupo de restauração, porque grupo de restauração a gente tem os conselhos, tem tudo que a gente precisa, mas o grupo de oração, a oração é incrível, é uma coisa que move mesmo montanhas. E quando uma cai, a outra levanta. Então foi uma coisa para mim indispensável, foi esse grupo de oração que me levantou muito, fez eu perder um pouco essa dependência da minha pastora, até porque ela não era só minha pastora, ela era sempre muito ocupada também, por mais que ela estava comigo todos os dias, ela também tinha outras pessoas para cuidar e eu já estava amadurecida espiritualmente, então as meninas me ajudaram bastante. Então, gente, quem não tem grupo de oração, quem não tem parceira de oração, arrume. E a gente até, inclusive, a gente montou um grupo pra gente ajudar as pessoas e a gente tem um grupo de oração. Eu vou até deixar na descrição aqui. A gente fez um e-mail para não ficar divulgando o telefone de todo mundo. A gente fez um e-mail para ajudar as pessoas que chama simdeusrestaura@gmail.com. Vou deixar na descrição para quem quiser entrar no grupo de oração, quem quiser até conselhos, desabafar, quem estiver sozinha aí nessa luta, pode mandar e-mail pra gente que a gente vai ajudar. Então, assim, foi indo, eu comecei a ter uma intimidade muito grande com o Senhor. Foi aí que eu comecei a jejuar. Até então eu não jejuava. Eu jejuava coisa de 1 dia, 2 dias, né, 3 dias e morrendo também. Mas a hora que eu cheguei aqui, eu fazia jejum atrás de jejum, campanha atrás de campanha, proposta atrás de campanha, incansavelmente. E tudo fechado, as igrejas estavam fechadas por causa do lockdown, eu não frequentava igreja. E é engraçado que desde que eu me converti, eu frequentei pouquíssimas vezes a igreja, porque eu estava de 9 meses em dezembro, então eu não conseguia mais dirigir. E minha neném nasceu em janeiro, depois teve o lockdown, então eu frequentei de setembro a início de dezembro, então foi muito pouco que eu frequentei a igreja. E teve lockdown lá na Europa, tudo fechado, cheguei aqui no Brasil, tudo fechado, mas eu consegui me batizar em agosto, dia 4 de agosto, exatamente 1 ano depois que eu aceitei Jesus, eu consegui me batizar para a honra e glória do Senhor, no Rio, foi lindo, foi maravilhoso. Foi uma bênção com um outro pastor, que é o pastor da minha cidade, o pastor Jander, que também me ajudou muito, ajuda muito as meninas, que é do grupo, né? Eu já mandei muita gente para ele fazer oração, para ele fazer, porque ele é pastor de cura e libertação, então eu já mandei muita gente para ele. E enfim, na semana do meu batismo, sempre falam que as lutas dobram, né? Até mesmo para provar a nossa fé e o inimigo ele fica furioso que ele perde alguém do mundo para Deus. Então, na semana do meu batismo, meu marido me mandou uma mensagem falando para eu ir atrás do divórcio. Olha, gente, que coisa. Além de eu não querer o divórcio, ele ainda mandou eu ir atrás, não era nem ele, era eu. E eu só respondi falando que eu ia fazer conforme Deus quisesse, que eu ia pedir a permissão de Deus e que se Deus não me permitisse, eu não ia atrás, mas que se Deus permitisse, eu ia fazer. Aí ele só me respondeu falando que... Ele respondeu o que todo mundo responde. Olha, eu já vi que você vai me dar trabalho pro divórcio, mas se eu fosse você não fazia isso, porque a última coisa que a gente precisa é brigar nesse momento. E eu só respondi pra ele ficar tranquilo que o que Deus mandasse eu ia fazer. E ele nunca mais tocou no assunto do divórcio. Nunca mais. Nem pra me perguntar, nem pra me pedir, nem pra nada. Só que aquilo, né, deu uma balançada. Foi logo antes do meu batismo, porque assim, o inimigo tentou de todas as formas. Então, graças a Deus, eu estava firmada em Deus já, a partir de junho só desse ano, eu estava firmada em Deus,
por aquilo que ele é. Eu já não estava mais firmada por aquilo que ele podia fazer na minha vida. Porque talvez o inimigo usou a cabeça do meu marido para me falar do divórcio justamente para eu não ficar no caminho de Deus mais. Falar assim, já que vai divorciar, então para que eu vou me batizar, entendeu? E não foi assim que aconteceu, graças a Deus. E aquilo não me afetou. Cheguei num ponto que nada me afetava mais. Então eu falo que a minha terceira fase começou em junho, no dia que eu cheguei no Brasil. Tudo do que o meu marido falava, tudo que eu ficava sabendo, nada me afetava. Claro, dava que a gente não soltava fogos, né? Com um pedido de divórcio, a gente não solta fogos, mas aquilo ali não me afetava. E a gente começou a ficar cada vez mais distante, muito distante. A gente ficava semanas sem conversar. Quando conversava era para pagar a conta. E aconteceu que em 2 meses ele pagou as contas sozinho, coisa que ele nunca fez na vida. Ele sempre ganhou bastante dinheiro, mas como ele torrava tudo, quem pagava as contas era eu. Eu sempre paguei mais da metade das contas sozinha e muitas das vezes eu pagava tudo sozinha. Mas esses 2 meses ele pagou sozinho e ele ficou muito revoltado. Então ele só conversava comigo para me xingar. Que ele não aguentava mais pagar minhas contas sozinho, que eu tinha que voltar para Inglaterra, voltar a trabalhar, porque eu estava de licença maternidade, lá é 1 ano e 2 meses de licença. Enfim. E eu falava que eu também ia pedir permissão a Deus para ver se eu voltava. E aconteceu que ele perguntou se eu ia voltar ou não, e eu falei que não, que Deus não me deu essa permissão, que não era a hora de eu voltar. E aí que ele ficou com raiva mesmo, que ele me xingava horrores, que eu não aguento mais, como assim, agora eu vou me lascar na vida por causa das contas que tem que pagar. Eu falei, cara, o problema é seu, eu paguei minha vida inteira as contas sozinho, ele estava usando a minha casa, porque como eu tinha colocado ele para fora, ele voltou para minha casa por eu vir pro Brasil, ele voltou para minha casa, então ele estava usando a minha casa e ainda estava reclamando que tinha que pagar as contas. Enfim. E eu não discutia, eu deixava ele xingando sozinho, eu não discutia mais, porque antes, né, eu batia pé, mandava textos e textos e textos, ou xingando também, ou me fazendo de vítima. Mas aquilo ali, Deus foi me curando. E quando, acho que foi em setembro, começou o propósito de 40 dias do presbítero, se eu não me engano foi em setembro. E no dia do propósito, uma semana antes do propósito, a pastora dessa menina me ligou. Ela me ligou, a hora que eu vi que ela estava me ligando, eu falei assim, nossa, alguma coisa aconteceu. Ela me ligou para perguntar onde eu estava, eu falei que eu estava na casa da família dele. Ela falou assim, na família dele? Eu falei, na família dele. Eu vi que ela levou um sustinho assim. E ela foi continuando me perguntando como é que eu estava, se eu tinha desistido da busca. Eu falei que não, que eu continuava. E aí ela falou assim, eu tô te ligando porque a fulana vai vir aqui amanhã pra gente conversar sobre o seu marido. Eu falei assim, por quê? Eles estão juntos? Ela falou assim, não, eu não sei, eu não quero colocar nada na sua cabeça. Eu falei, então se tiver também, eu não quero saber. Eu já saí das redes sociais, eu tô super bem, eu não quero saber, porque eu não quero mais ver circunstâncias. Eu creio no Deus de milagres e eu creio que Deus vai operar. E se ela serve ao mesmo Deus que eu sirvo, ela tá perdendo o tempo dela, porque Deus vai restaurar meu casamento. Ela falou assim, eu também creio nisso, e eu acho completamente desnecessária essa exposição de sentimentos dos dois, ela falando. Falei, tudo bem, obrigada, tchau. E a hora que eu desliguei, eu abri a palavra e saiu em Hebreus, eu não lembro qual foi, eu tenho anotado, mas eu não lembro. Era uma outra promessa, que Deus ia restaurar meu casamento, e que Ele ia fazer com ela aquilo que Ele sempre fez com todas as outras. Foi mais ou menos isso, literalmente. E eu mandei para ela, para a pastora dessa menina, e ela falou assim, eu também creio nisso. E eu falei que eu não queria mais conversar com ela e a gente nunca mais conversou. Ok. E passou no primeiro dia da campanha, dos 40 dias, no primeiro dia, eu estava indo pro meu quarto orar, porque era de madrugada, mas eu não conseguia acordar de madrugada, porque minha neném já acorda muito de madrugada. Então é uma coisa que eu não conseguia, então eu fazia no dia seguinte. Então, no primeiro dia que eu ia começar a campanha, eu estava indo pro meu quarto, eu recebi uma mensagem do meu marido. Eu voltei com a OM, eu não quero que você intrometa. Ele falou assim, eu voltei a ver a OM, eu não quero que você se intrometa, que assim a gente pode selar a paz. Falei, gente, ok, selar a paz do quê, né? Porque o menino nem conversa comigo. Mas eu só respondi assim como eu te prometi um dia, aquele dia lá em casa, antes de eu vir embora, que eu nunca mais colocava a mão na sua vida, assim eu farei.
E assim eu fiz. Eu não intrometi em absolutamente nada. Eu deixei. E ele começou a conversar mais comigo. Ele me perguntava um pouco mais da neném, tipo, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E eu firme no propósito, firme no propósito. E eu comecei a ter muitas visões. Depois do meu batismo, eu tive o dom das visões. E foi uma coisa, uma loucura no começo. Inclusive, para quem está começando a ter o dom das visões, eu já dou um conselho que no começo é uma bagunça, porque a gente não sabe se está vindo de Deus ou se está vindo do inimigo. Então, sempre que a gente tem uma visão que seja boa ou ruim, a gente pede. Pelo menos eu, comigo funcionava. Senhor Deus, se não for vindo do Senhor, acaba com essa visão. E muitas das visões viravam pó. Eu via alguma coisa e de repente virava pó. Então eu já entendia que não era de Deus. E foi assim que eu comecei a discernir visões que vinham de Deus e visões que vinham do inimigo. E eu comecei também a ter o dom da interpretação da Bíblia. E nossa, para mim eu acho que foi assim, o mais incrível da minha vida foi interpretar a Bíblia. Porque eu consegui interpretar a resposta de outras pessoas, eu interpretava as minhas, eu comecei a ter uma intimidade muito grande com o Senhor, porque tudo eu perguntava e Ele me respondia na palavra. E era incrível. E eu pedia, por exemplo, uma palavra para uma tia minha e saía exatamente aquilo que ela precisava ouvir. Então, era uma coisa assim incrível e eu fiquei muito feliz. Então o batismo ele veio assim com algumas lutas, porque eu fiquei sem dormir por muito tempo com as lutas, foi tenso, foi umas 2 semanas bem tensa. E depois vieram as bênçãos, que são, né, os dons, que foi maravilhoso. E no meio desses 40 dias, eu fazendo o propósito, e eu tive mais e mais visões de que o meu marido ia... Aí foi quando foi em setembro mesmo, no meio do propósito, ele me disse que ele ia vir para o Brasil em outubro, pela primeira vez, ele tinha falado isso. E eu já comecei a ter visão de que ele ia chegar com uma polo vermelha, roxa, né, e uma calça preta, e que minha restauração ia ser em outubro. E eu coloquei muita expectativa naquilo. Muita, muita, muita mesmo. Ele conversava comigo ainda o básico. E eu coloquei muita expectativa naquilo. Só que aí ele chegou em outubro e ele não chegou com aquela roupa. Porque eu falava para Deus, Deus, se realmente ele for para ser restaurado, o Senhor faz ele vir com aquela roupa. E ele não chegou com aquela roupa. Aí eu falei assim, nossa, mas não é possível que eu tive uma visão errada, porque eu perguntava tanto para Deus e Deus me confirmava que era aquela roupa. Mas não foi. Só que eu escutava a voz, creia até o último segundo, porque é esse mês, é esse mês, é esse mês. E nada acontecia, né? E eu sempre falava, ai Deus, será que é da sua voz mesmo? Só que assim, as coisas iam cada vez piorando. Aí ele chegou, nos 2 primeiros dias ele ficou muito seco de não olhar na minha cara. Ele chorou muito quando ele viu a nossa filha, eu acho que a ficha dele caiu e ele deu uma assustada de que ela cresceu, do tempo que ele perdeu, né? E os 2 primeiros dias ele ficou muito seco. E no 3º dia a gente foi numa fazenda, nós 2 com a neném, e passamos o dia junto, e conversa vai, conversa vem, ele foi se soltando mais. Aí eu perguntei, falei, e você, Gá, você tá namorando? Ele, Nath, não tem como eu estar namorando na situação da minha vida, né? Eu falei, como assim? Aí ele, eu sou casado ainda e tal. Eu falei, tá. Mas se você tá feliz é o que importa. Aí ele falou assim, normal, nada demais também. Ali eu entendi que ele deu uma brecha para eu entrar nessa brecha. Porque quando ele quis me contar em abril que ele estava apaixonado, ele faltou desenhar. E dessa vez ele teve essa oportunidade de novo, só que ele não disse. E ele inclusive veio com a mala dela, da Inglaterra. E eu vi que era a mala dela, que eu vi o nome dela do lado. E eu olhei para essa mala e falei assim, essa mala, se ele devolver essa mala para ela, ele só vai ver ela para devolver essa mala. Porque a última vez que ele viu ela foi lá na Inglaterra. Ele não vai ver ela mais. E já ungi aquela mala inteira, passei óleo, água, tudo. Enfim, no 3º dia ele foi para Indaiatuba a trabalho. E passou 2 semanas
ele me mandou uma mensagem falando que queria que eu fosse pra lá, passar um final de semana com a neném. E a gente foi, a mãe dele me levou. E ali eu falei assim, agora que vai ser minha restauração. Porque Deus tá falando que é outubro, isso já foi mais ou menos... Não chegou a ser 2 semanas, foi mais ou menos 10 dias, porque foi mais ou menos no dia 16 de outubro. E a gente chegou lá, falei assim, agora, é agora, eu tenho certeza que é agora. Só que a gente chegou lá, ele tava mais frio ainda. Misericórdia, ele tava um gelo. Ele não olhava na minha cara e eu falava assim, Deus, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Inclusive, deixa eu só lembrar uma coisa. Nesse tempo que dá esfriada e tal, eu dei uma desanimada. Eu não queria desistir, mas eu desanimei bastante. Por causa do tempo, né, gente? O tempo, quando não é OM na nossa cabeça, na nossa mente, para estragar tudo, é o tempo. E aquilo ali foi me desanimando. Eu falava assim, Deus, mas... Eu cheguei a fazer uma promessa para Deus que eu ia lutar por 5 anos. Só que eu tinha acabado de fazer a promessa, fazia 1 mês, só que eu não aguentava mais. Eu falava, Deus, mas tá muito longo. Eu tô ajudando pessoas. Eu tô jejuando por pessoas, orando por pessoas. E nada tá acontecendo. E eu não tô aguentando mais. Até quando a minha filha vai ficar sem pai, sabe? E eu preciso de uma imagem paterna para ela. Se não for ele, meu Deus, me fala, não tem problema nenhum. O Senhor me conta se não for ele. Que eu arrumo outra pessoa, não tem problema, mas eu preciso muito que isso acabe, porque eu não tô aguentando mais. E, na verdade, aquele inglês, eu fui bloquear ele só em agosto desse ano. Que a minha pastora me deu uma dura, falou que eu tinha que bloquear ele, sim, e tal, e eu bloqueei. Com muito pesar também. Foi algumas semanas aí de luta na minha mente, que eu estava abrindo mão de novo de uma pessoa que me queria para uma pessoa que nem conversava comigo. E enfim, voltando lá em outubro, aí a gente foi para Indaiatuba, ficamos uma noite só. E ele naquela frieza, eu falava, Deus, não tô entendendo. E tinha acontecido umas 3 semanas antes disso, com o meu desânimo, eu falei para Deus, falei, Deus, gente, perdão, eu preciso voltar aqui a alguma coisa, umas 3 semanas antes, ou seja, 1 semana ou 2 semanas antes dele vir, eu desanimei, né, e falei, Deus, se for da sua vontade, se tiver alguma probabilidade do Senhor escutar as minhas orações, inclinar o seu coração para mim e for da tua vontade que o meu marido volte até o final desse ano, faz eu ver ou ouvir Isaías 43 em 7 dias. Porque era a minha promessa, Isaías 43, né? Isaías 43. E eu não contei isso pra ninguém. Isso foi num domingo. Numa quinta-feira, a Karina, do meu grupo de oração, a gente tinha levantado um jejum para o meu marido. E no final desse jejum, todas as meninas tiraram uma palavra para mim e a Karina, que estava de jejum e tal, virou para mim e falou assim, Nath, aqui ó, tirei uma palavra para você, acabei de entregar o jejum. E ela tirou Isaías 43. Na hora que eu vi, falei, o que? Você tirou isso aí agora? Ela, sim. Aí eu contei para ela que eu tinha pedido a Deus e ali eu tive uma resposta claramente de que Deus poderia restaurar, não que Ele iria. Segundo a minha obediência, segundo a minha retidão, segundo as minhas lutas, que Ele poderia restaurar meu casamento ainda este ano. E naquela semana, assim, passou uma semana, acho que, eu não lembro se foi logo antes dele chegar no Brasil. Não, eu acho que foi sim, quando ele chegou. Quando ele chegou foi antes de eu ir para Indaiatuba. A minha pastora me ligou. Lá na Europa ela estava de madrugada e ela me ligou. E eu vou resumir essa parte. E ela falou que ela sentiu de me falar, ela sentiu de Deus, em outras palavras, de que haveria divórcio meu e dele, que ele casaria com essa OM e só depois dele casar que ele ia voltar para mim, porque eu tinha um propósito na minha vida de ser pastora e esse era o preço que eu tinha que pagar. Eu dormi arrebentada, porque, gente, se Deus tivesse um propósito na minha vida como pastora, ok,
mas eu não ia conseguir passar por isso tudo. Eu não julgo quem ainda luta pelo casamento, mesmo após um divórcio, mesmo após o cônjuge casar com outra pessoa, mas esse era o meu limite, sempre foi o meu limite. Eu sempre falei para Deus que eu não ia conseguir nem se ele assumisse alguém para a família, porque assim, cada um tem um peso, né? Tem gente que consegue, tem marido que tá morando com a OM, tem marido que tá assumido para a família, só que eu também passei um deserto grávida. Eu passei o deserto com meu marido dentro de casa, enquanto eu passava a roupa dele para ele sair com mulher à noite. Enquanto eu pedia dinheiro para ele comprar um aspirador de pó para mim, ele estava pagando jantar para outra mulher. Então, assim, eu não passei um desertinho, né? Eu passei um deserto horrível, eu não passei uma coisa. Então, aquele era o meu limite. Eu tinha mudado de país por causa dele. Então, assim, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar, até porque eu sempre fui muito namoradeira, eu namorava de um, passava para outro, porque eu nunca fiquei sozinha. Isso também vinha da parte da rejeição do meu pai, né, que eu tava explicando. Por não conseguir ficar sozinha, por não conseguir ficar sem homem e tal, nessa carência. Só que então eu sabia que aquilo era meu limite e eu sabia que Deus sabia disso. E é por isso que o meu marido, de verdade, ele não assumiu ninguém para a família, mas para mim era assumidíssimo, qualquer uma delas. Quando a minha pastora me falou aquilo, meu mundo abriu. E eu conversei com algumas pessoas, e essas pessoas falaram assim, Nath, até minhas parceiras mesmo de oração, que é a Alessandra, a Miriam e a Karina, falaram, Nath, tem profecia que a gente não aceita. É só você falar que você não aceita. E, gente, nem se eu quisesse aceitar, eu não ia conseguir, eu sabia que eu não ia conseguir. E no outro dia eu falei pra ela, falei, pastora, eu não consigo. Se Deus quiser que eu seja pastora e que eu tenha que passar por isso, então eu vou ser uma pastora que não vai ter família, porque eu vou desistir da minha, eu não vou conseguir passar por isso para ser pastora. Ela falou assim, então você está desistindo do chamado de Deus na sua vida. Eu hoje, para vocês, eu não sei explicar para vocês se eu desisti do chamado ou se eu expliquei para Deus que aquele era o meu limite, porque se Deus quiser que eu seja uma pastora, um dia eu vou ser, mas a ponto de eu ver um divórcio na minha frente, ver meu marido casando de novo para largar da OM, para voltar comigo, eu não ia conseguir. Eu sabia que eu não ia conseguir, eu ia seguir minha vida. Eu já estava quase desistindo, já estava na beira do penhasco para desistir, aquele desânimo total, porque eu cheguei a achar que eu não gostava dele mais, eu cheguei a achar que... Não é que eu cheguei a achar que eu não sentia falta dele, eu não sentia a falta dele mais, porque já fazia tanto tempo que a gente não estava junto como casal, porque a gente se separou em janeiro de 2019, só que já estava ruim desde julho de 2018, outubro, então piorou ainda. Então, assim, já fazia tanto tempo que a gente não tinha aquele momento de carinho de casal e só vinha briga atrás de briga e decepção atrás de decepção, que eu não sentia falta dele. Falta dele eu não sentia. Eu sentia falta daquele cara que eu casei em 2017, mas depois disso eu não via ele mais. Então eu já estava na beira do penhasco e ia aceitar isso, eu não ia conseguir. Não ia. E ela me falou isso, que eu estava desistindo do chamado, e hoje eu ainda não considero que eu tenha desistido. Eu apresentei minhas opções a Deus. E Deus, se o Senhor quiser que eu seja pastora, eu não vou conseguir passar por isso para ser. E eu falei para ela que a minha decisão hoje é que eu ia pedir misericórdia para Deus. Que Ele tenha misericórdia de mim e da minha família, da minha filha, da minha sogra que sofre demais, da minha cunhada, e que Ele restaurasse meu casamento ainda esse ano. Agora, quanto à minha mãe, ela, na verdade, eu acho que ela começou a acreditar mesmo no dia que a irmã de uma tia minha faleceu. Porque eu fui abrir a palavra para essa tia minha na Bíblia quando a irmã dela estava de cama ainda, com Covid. Que isso foi, acho que foi setembro, outubro, começo de outubro. E a palavra saiu falando que ela ia morrer, que ela ia falecer. E eu não mandei para minha tia, obviamente. E eu mandei para minha mãe. E a minha mãe me falou. Ela falou claramente, agora eu realmente acredito que Deus fala com você, porque minha mãe não é muito cristã, assim, ela começou a aprender mais comigo também, esse negócio de ter mais intimidade com Deus e tal. E foi a partir daí que a minha mãe começou a acreditar na restauração do meu casamento. E então, assim, e eu comecei a falar que a minha mãe tem a misericórdia também, porque minha mãe sofreu muito comigo. Minha mãe
Minha mãe, não é que ela era contra, é que ela queria que meu sofrimento acabasse, que meu sofrimento cessasse, porque já fazia tempo já que eu estava sofrendo. E isso eu acho, assim, sinceramente, assim, igual eu sempre falei da minha pastora aqui no testemunho, não tem como tirar o mérito dela, de tudo que ela fez por mim. Só que eu acho que Deus permitiu, ou que mesmo Deus mesmo falou essa profecia para ela me falar, para eu dar uma desligada dela, porque ela era o centro da minha vida, ela era o trono da minha vida. Eu tinha tirado meu marido já, só que ela era o trono da minha vida. Eu não dava um passo na frente sem falar com ela. E como ela interpretava todas as minhas respostas, então eu não fazia tanto esforço assim para entender uma interpretação. Então Deus queria que eu tirasse todo mundo do centro da minha vida e que colocasse Ele, e que eu usasse da autoridade espiritual que Ele me deu, que é escutar a voz dele, que é ter visões. Deus estava me falando que estava chegando, que era para eu esperar mais um pouco, que ele poderia fazer esse ano se ele quisesse, e se eu continuasse em retidão, em obediência. Ele estava me falando isso. Então, que não era para eu acreditar em outra pessoa, era para eu acreditar nele, no que ele estava me falando, não tirando o mérito da minha pastora novamente. Mas eu acho até que isso aconteceu para eu dar uma desligada nela, e realmente aquilo me deixou no chão e eu desliguei dela. Eu resumia as coisas que acontecia para ela, nunca deixei de contar o que estava acontecendo na minha vida, mas eu não pedia mais direção. Eu comecei a pedir direção para Deus. E aí minha intimidade aumentou explodidamente, né? E eu falei que eu não aceitava isso e que eu ia pedir misericórdia. Eu entrei, Deus tenha misericórdia, misericórdia, misericórdia. Comecei muito a pedir muito a Deus. E ok, fomos para Indaiatuba, isso aconteceu, ele super seco. E quando a gente foi jantar, só eu e ele, na casa de um amigo dele, que inclusive ele tinha ido para a Inglaterra no passado com a família, esse amigo dele e a família, e o meu marido não quis me levar. E eu fiquei muito chateada. A gente já estava separado. E enfim, aí foi jantar na casa dessa pessoa, a gente foi na casa dele, jantamos e tal. E tinha muita gente. E eu fiquei conversando com a nora desse amigo dele. E foi ótimo. Só foi nós dois, minha sogra ficou no hotel com a neném. E na hora de ir embora, gente, eu até conto essa parte porque eu achei muito engraçado. Porque assim, eu nunca tinha perdido a esperança na minha vida de que todas as vezes que eu via ele, eu tinha esperança dele me querer. Porque eu tentei de tudo. Eu tentei tudo. Eu tentei subir em cima dele com roupa, sem roupa. Tentei me fazer de difícil, tentei me fazer de fácil. Eu tentei demonstrar que eu queria muito um flashback. Tentei não demonstrar de jeito nenhum. Tentei ficar um gelo, um fogo, tudo. Nunca deu certo. Ele sempre me repudiou. Sempre. De virar pra mim e falar assim, Nath, sai de cima de mim porque eu tô apaixonado por outra pessoa. Dele falar desse jeito. Eu nunca vi um homem na minha vida fazer isso. E muito menos ele, porque a nossa atração física era muito grande. Então aquilo ali era uma coisa que era inconformante pra mim. E tal. Aí a gente lá, né, tava indo pro hotel. E no carro, ele tava num quarto e eu no outro quarto com a mãe dele e a neném. Aí ele falou assim, você não acha que a Elis Maria vai acordar se você entrar no quarto agora, não? Quando ele falou isso, eu falei, nossa Senhora, louvado seja Deus, é hoje. Fingi costume. Falei assim, então, eu tava pensando nisso. Aí ele falou assim, se você quiser dormir lá no meu quarto, e fez um silêncio. Aí eu não respondi nada, porque eu não sabia nem o que eu respondia, né? Que eu tava com medo de olhar pra ele e começar a rir de felicidade. Aí ele falou assim, que aí eu durmo lá nos meninos. Aí eu dormi no quarto dele, sozinha. E ele dormiu com os amigos dele. E eu até tirei foto pras meninas no outro dia. Falei assim, bom dia. Aí tirei uma foto minha com a camiseta dele na cama dele. Falei, bom dia pra quem dormiu no quarto do boy, com a camiseta do boy. E eu tirei outra foto. Na cama do boy, só que sem o boy. Porque ele dormiu nos amigos dele. Gente, esse homem foi muito difícil. Eu falei assim, Deus, não é possível que o Senhor não vai deixar eu ter um sinal de fumaça até o último dia. E no dia do jantar, ele saiu do quarto com a camiseta polo vinho,
com uma calça escura, não era preta ainda. Aí eu já tinha entendido que não ia ser a restauração do meu casamento ainda, mas que tava quase, tava meio que na metade do caminho. Não era calça preta, mas era escura. Ai, gente, olha cada coisa. Aí, beleza, fomos embora. E de lá ele ficou uma semana sem conversar comigo. Literalmente. Tipo, as coisas estavam indo, começando a ficar bem, de repente desandou tudo, ele ficou pior ainda. E eu, sempre muito FBI, via tudo o que ele fazia. E eu vi que ele tava saindo muito. Eu vi as meninas que começavam a seguir ele no Instagram. Eu entrava em cada Instagram e via. Ele saía, ele bêbado, tudo. Aquele tanto de mulherada. Aí eu vi o tanto que ele tava apaixonado, né, na OM. Com a OM lá na Inglaterra e ele questão de mulher aqui. Mas enfim, ele sumiu e evaporou de mim por uma semana. Depois ele me mandou uma mensagem perguntando como é que estava a nossa neném e só. De lá ele foi pro sul, porque ele veio a trabalho, né, foi mexer com os cavalos, a gente foi pro sul. E a gente conversava a cada 2, 3 dias, ele perguntava como é que tava a neném e só. E aí ele já começou a dar alguns sinais, assim, mas que pra mim não era sinal, né, porque, gente, as minhas parceiras de oração, elas tinham sinal dos maridos de todo jeito, falando que tava com saudade delas, depois o cara desaparecia, mas falava que tava com saudade. Depois o outro vinha, falava que vai terminar com a Amy, porque ela é a mulher da vida dele. Agora eu, fazia já 1 ano e lá vai coisa, e eu nunca tive um sinal dele pra falar que ele ia voltar. Nunca. Sabe o que é nunca? O último sinal que eu tive dele foi em maio de 2019. Me mandou uma mensagem assim, ó. Estou bêbado num bar, estou pensando em você, mas não se empolgue. Só isso. Pra você ver o tanto que foi intenso. Eu não me empolguei de um tanto que eu nem respondi a mensagem. Em maio de 2019. E eu nunca tive sinal de nada. Eu falava, meu Deus, não é possível. E aí eu vim embora, eu falava assim, Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque está ficando cada vez pior, né? E aí eu abri a palavra e saiu falando que Deus estava preparando o templo apressadamente. E eu sempre pedi a vida inteira, desde quando eu descobri Deus, que foi em agosto do ano passado, eu perguntava para Deus quando que ele ia restaurar e ele nunca me dava tempo. E quando foi em outubro, ele começou a me falar que era em breve, né? Tava restaurando e tal. Só que eu não sabia se o breve de Deus ia demorar mais alguns meses ou anos, né? A gente não sabe. Mas aquela fé de que ia ser em outubro. E lá no sul ele começou a fazer umas coisas que eu falava assim, gente, tá muito esquisito. Porque teve um dia que ele me mandou uma mensagem, 11 horas da manhã, e eu tava com um propósito de ficar sem telefone até 8 horas da noite. Eu respondi 8 horas da noite. Ele tinha me mandado assim, vocês levaram a Liz Maria no médico ontem? Porque ia ser na outra semana, mas ele achou que era no dia anterior. E eu respondi 8 horas da noite falando que não. E tipo assim, ele tinha conversado com a mãe dele o dia inteiro. Se ele realmente quisesse saber se a gente tinha levado ela no médico, ele tinha perguntado pra mãe dele. Então aquilo ali eu já comecei a achar esquisito. E acreditando que ele tá voltando. E aí teve um outro dia também que ele me ligou e eu não atendi. E lá no sul tem muita alpargata e eu adoro. E aí ele me ligou, eu falei assim, você me ligou? Ele, liguei, eu queria saber o número da alpargata. Eu falei, de quem? Minha ou da Liz Maria? Aí ele falou assim, sua, porque da Liz Maria já comprei. Eu falei, Saí da Inglaterra, o menino falando que me odiava. Agora tá perguntando o número do meu pé pra comprar sapato. Pra mim esse negócio tá muito estranho. Só que eu entrava no Instagram dele, via que ele e a OM estavam se seguindo. E eu via que não tinha terminado ainda. E que não era restauração ainda. Ok. 31 de outubro, nada aconteceu. 1º de novembro, aí vem um baque. Porque eu tinha colocado muita expectativa. E foi aí que eu entendi que não era a voz de Deus mesmo que eu estava escutando. Que eu poderia estar até escutando que ia restaurar, mas a voz de Deus falando que era em outubro não era a voz de Deus, porque senão ele tinha restaurado. Então me veio aquele desânimo, mas um desânimo total. Eu já achava que eu não gostava dele mais. Eu não sentia falta dele. Falei, gente, eu não vou conseguir mais. E eu já comecei aquele desânimo, e Deus me falou um dia, Natália, você ama ele sim, porque ninguém fica numa batalha dessa
por falta de amor. Ninguém. Porque eu achava que eu ainda continuava batalhando por Deus, não por ele. Ninguém fica numa batalha dessa com falta de amor. Então você ama ele sim. E isso foi a última coisa que Deus me fez enxergar. Porque eu ia voltar com ele, cometendo o mesmo erro de quando eu casei. De achar que eu não amava ele, que eu tinha lutado por Deus, não por ele. Mas eu lutava era por ele também. Eu descansei no Senhor, eu sabia que Deus ia restaurar, mas eu amava ele. E Deus me fez enxergar isso no começo de novembro. E aí, quando foi só sei que eu fui para minha cidade, na minha família, naquele desânimo que dói. E ele começou a falar que ele ia embora para Inglaterra. Ai, deu tudo certo, agora eu vou voltar, não sei o quê. E eu falava, Deus, porque na verdade ele veio e ia ficar até janeiro aqui. Eu falava assim, Deus, eu não vou dar conta. Se ele for embora, ele não vai passar Natal aqui, ele não vai passar aniversário da Liz Maria aqui. E eu não tenho mais lugar para sofrer, eu não tenho mais espaço de sofrimento, eu não quero passar mais uma dor. Não é que eu não quero passar mais um Natal sem ele, é que eu vou passar um Natal muito triste, meu aniversário muito triste, por ele não estar aqui, por mais um Natal separados. E eu não vou aguentar isso. E eu fui pra minha cidade, estava lá e tal. E quando foi... que dia? Aí ele começou a me falar que ele ia embora dia 15 de novembro, num domingo. Isso, dia 15 de novembro. E que ele ia... Aí ele começou a comentar, tipo, uma semana antes, mais ou menos dia 10, ele já começou a comentar em todas as minhas fotos. Todas. Da neném. Quando era minha, ele não comentava. Mas todas as fotos da neném, ele começava a comentar e comentava tanto que não dava nem tempo de eu responder. E aquilo ali eu comecei a achar muito estranho também. Ele puxava assunto demais, quanto a ela, mas puxava. E ele virou pra mim e falou assim, numa quinta-feira, ele falou assim, ó, eu vou pra Ituiutaba no sábado. Ituiutaba é a minha cidade. Eu vou pra Ituiutaba no sábado, porque no domingo eu vou embora. Só que Ituiutaba a São Paulo são 8 horas de carro. Falei, gente, tá muito esquisito, porque ele ia pra Ituiutaba no sábado e ia embora pra Inglaterra no domingo. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra ele falando que... Aí ele falou assim, eu tenho que ir embora que eu tenho um compromisso lá na Inglaterra. Eu falei assim, aí eu não aguentei. Eu já não aguentava mais, mas eu fui plena. Falei assim, o seu único compromisso que você tem, o seu maior compromisso que você tem tá comigo, que é a nossa filha. E até hoje você não arcou com praticamente nada. Então eu gostaria muito que você repensasse em que tipo de compromisso que você tem. E eu gostaria muito de te pedir para você ficar aqui no Natal e no aniversário dela. E aí você voltava com a gente pra lá. E ele não me respondeu. Nossa, eu tava voando, uma arara. E eu já tava falando pra mãe dele que ele ia embora. E ela muito brava que ele ia embora. Só que ninguém falava nada pra ele, né? Eu só falei isso, ele não me respondeu, enfim. Quando foi na quinta-feira mesmo, não, na sexta, ele ligou pra mãe dele pra falar que ele ia chegar no sábado em Ribeirão Preto, que ele ia no domingo pra Ituiutaba e que ele ia embora pra Inglaterra na quarta. Tipo assim, todo dia ele falava uma data diferente. E eu pus meu joelho no chão, eu entrei num propósito, falei assim, Deus, durante aquela semana eu já estava em propósito com ele. E eu falei assim, Deus, não consigo mais. Foi aquilo que eu falei, que eu não queria mais o Natal. E eu lembro uma coisa que a Karina me falou, e eu falo aqui pra vocês, que gravou muito pra mim naquela semana. Eu acho que nem ela sabe, ela vai ficar sabendo agora. Quando você tem 2 filhos, os 2 estão com fome, só que um tá quieto te olhando e o outro tá esguelando, chorando, quebrando tudo porque tá com fome. Qual você dá comida primeiro? Não é o que tá chorando? Então é isso. Deus queria que eu orasse incansavelmente naquela semana.
E a Karina me falou isso. E eu comecei. Eu pedia de manhã, tarde, de noite. Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. E a hora que ele pôs uma data fixa, ele falou assim, eu vou domingo para Ituiutaba. Não é no sábado, mas vou domingo. Ele me falou isso numa quinta ou sexta-feira, na sexta-feira. Aí eu comecei. De manhã, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Pelo amor de Deus, Deus restaura. E aí no sábado, gente, eu saí com meus amigos. E um irmão de uma amiga minha começou a chegar em mim, que eu sempre beijei ele minha vida inteira. Ele começou a chegar em mim e eu me senti viva naquele dia. Na verdade, assim, eu nunca mais me importei com nenhum outro homem, eu nunca mais me vi com nenhum outro homem. Eu não me via com mais ninguém, assim, agora, principalmente agora, nesse momento. Eu não me via desistindo do meu marido por outro homem agora, mas eu me senti viva. Eu senti que eu saí da bolha, eu senti que eu vivia.